Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta um episódio novo no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, na TV Diário, na Verdinha, onde você quiser ouvir, tem Que Nem Tu. E Karine, acho que 80%, 90% dos convidados que já vieram aqui já falaram assim. Não, aí eu aprendi muito em terapia. Já fiz muita terapia. Inclusive, você faça terapia. Então, muito feliz de trazer a nossa convidada e se aprofundar sobre esse tema, porque, como eu falei, vários convidados já falaram e pontuaram assim como a saúde mental e tratar a saúde mental é uma questão muito importante para cada um dos convidados, e a gente poder hoje se aprofundar sobre esse tema é muito importante para quem nos escuta e quem acompanha o Que Nem Tu toda semana. Exatamente. A nossa convidada hoje, né, tem um currículo aí invejável. Ela é psicóloga, tem mestrado e está no doutorado, trabalhando toda essa questão da saúde mental. Ela é colunista do Diário do Nordeste. Já estou dando aí as dicas de onde você vai encontrá-la. É apaixonada por literatura, inclusive estuda e faz Clube do Livro. E ela também é escritora. Tem aí um segundo livro vindo por aí que a gente vai falar aqui. Estamos recebendo hoje Maria Camila Moura. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu. Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui. Espero que essa tarde seja extremamente agradável e que renda bons assuntos nas cabeças das pessoas, né? Que ecoe como às vezes as terapias ecoam por aí, né? E Maria Camila, eu vou te fazer a primeira pergunta que já vem numa conversa com essa história que o Alan falou. Todo mundo precisa fazer terapia? Olha, eu tenho algumas pós-graduações, falando só, pelo amor de Deus, né, para dar carteirada, mas é para contextualizar porque eu vou falar. E uma delas tem a ver com filosofia, né? E a gente sempre se questiona, assim, o conceito da coisa. Então, fazer terapia, todo mundo precisa? Eu primeiro ia perguntar o que é precisar, né? Então, porque precisar, a gente precisa de muito pouco até para sobreviver, né? Só a nível fisiológico. Mas, a nível de organização de si, pode ser algo muito bom. Mas eu não sou, apesar da maioria das pessoas falarem todos precisam de terapia, eu discordo pelo sentido da palavra precisar. Eu acho que seria desejável que todos fizessem uma boa terapia, um diálogo consigo mesmo, entendendo seus mecanismos, se entendendo um pouco melhor no mundo. Eu acho que a gente teria benefícios sociais muito bons, não só individuais, mas sociais. Mas não vou ser partidário de que todo mundo precisa, né? Porque eu sinto, a gente estava até conversando agora com a Lorena, e ela falando assim, às vezes as pessoas usam o fato de fazer terapia como um álibi pra dizer que tá tudo bem. Tipo assim, mas a minha terapia tá em dia, a minha tá pago. Então é como se aquele indivíduo ali não estivesse com questões a serem desenvolvidas ou trabalhadas, né? Você sente que há uma leitura de que a terapia, ela te traz um álibi para algumas coisas? Eu creio que existe, nos tempos atuais, uma certa fetichização da terapia, né? Como se fosse a maior resolução de todos os meus problemas. E, pelo amor de Deus, eu trabalho com terapia, né? Sou psicóloga clínica, dou curso de formação para psicólogos. Então, não estou de nenhum segundo desmerecendo terapia. Porém, fazer terapia é muito diferente de frequentar terapia. A gente fala fazer terapia. Não, frequentar a terapia, sei lá, eu vou numa massagem, eu recebo massagem, mas a terapia é um trabalho ativo. Então, uma coisa que eu sempre falei para todo paciente de primeira sessão, olha, a terapia começa quando a sessão termina. Então, tem muita gente que fica frequentando terapia, mas não simplesmente, tirando aqueles 50 minutos, uma hora, não vai ter o compromisso consigo, não vai se colocar para pensar, não vai ter um incômodo com as próprias ações, às vezes nem cumpre os combinados com o que teve ali com o profissional. Então, tem muitas pessoas que frequentam a terapia, tomam como álibi, né? E algumas pessoas até mesmo, assim, delegam certa autonomia. Então, não, isso aqui eu só vou resolver depois da terapia. É ótimo, é claro, ter aquele lugar de organização de si. Mas uma coisa também que eu brinco com alguns pacientes o meu desejo é me tornar, não ser necessária, ser quase descartável como terapeuta. E que você venha por desejo, não por precisão. Porque se você está vindo porque precisa, é porque meu trabalho ainda não foi... não está efetivo ainda. Quando o nosso trabalho, que é um trabalho de dupla, né, já que é um fazer terapia, quando o nosso trabalho estiver realmente bem encaminhado, você vai vir por outra questão, por desejo, por manutenção, mas não por precisar, e não para ser uma carteirada social. Eu faço terapia, então tá tudo bem. Não é por aí, né?
Maria Camila, falando um pouco mais de ti, até para quem ainda não conhece Maria Camila, né, e não acompanha, inclusive no diário ou nas redes sociais, em 2014 você foi diagnosticada com câncer raro um tipo raro de câncer de mama, né? E durante esse período você decidiu compartilhar muito do processo de cura nas redes sociais. Como foi a decisão de mostrar isso e o quanto também te ajudou a vencer a doença, né? Perfeito. Olha, quando a gente pensa, por exemplo, rede social há quase 10 anos atrás, 2014, a gente pensa em toda uma outra configuração, né? Então, por exemplo, enquanto hoje compartilhar sobre o câncer de mama, tem até uma expressão que é onco-influencer, né? Que são as influencers onco que vão trocar dicas e tal. Mas, há quase 10 anos atrás, em 2014, pensando que o Instagram, por exemplo, ele surgiu em 2010, né? Era um outro contexto. Então, aquela ferramenta ali era na época que a gente postava pratos de comida, né? Os pezinhos. Os pezinhos, os azulejos, essas coisas assim. E eu tinha um cabelão na época, ia passar por esse processo, eu ia me desconfigurar no sentido, né? Desconfigurar no sentido de ter uma aparência monstruosa, a minha configuração estética iria mudar, né? De perder cílios, sobrancelha, cabelo e por aí vai. E eu pensava muito no inconveniente, né? De ficar encontrando pessoas na rua e ter que explicar a mesma história 10 vezes, 300 vezes, né? Então, o que eu pensei? Cara, eu vou avisar para as pessoas, né? Que eu tô com câncer, para evitar alguns tipos de comentários, para me poupar, porque a gente precisa saber também quando precisa ser poupado. Ninguém é forte em todo, nem gosta muito desse papo de, seja forte, né? Às vezes ser forte é ser vulnerável. Então, naquela época, eu fiz, né, um post falando do que estava acontecendo e esperando que fosse só barrar um pouco certos inconvenientes. Acontece que isso foi na minha primeira sessão de quimioterapia, eu fiz 16. Mas na segunda sessão, um grupo de amigos e até amigos de locais diversos, assim, eles apareceram na minha quimioterapia e eu estava até na hora no telefone, a minha mãe tinha ligado para minha irmã, que não mora aqui, ela mora na Alemanha, e a minha irmã falou, que barulhada é essa? Eu, não, tá cheio de gente aqui, tinha um ex-namorado, tinha fulano, um amigo tal. Aí ela, é uma quimiofolia? Então ficou essa questão de quimiofolia e a cada ida deles, então eu compartilhava nessa questão também de, olha, eu tô recebendo, era uma maneira de agradecer a eles e de compartilhar experiências. E na época não tinha, assim, essa dimensão de rede social que tinha hoje. As coisas foram acontecendo, mas foi muito evitar inconveniência que começou essa história de compartilhamento, né? Mas aí, durante esse processo do compartilhar, né? Você passou a receber pessoas que chegaram ao teu perfil porque queria entender como era o processo, ou que, eu descobri também que estou com câncer, e como é que está sendo para você, e você passou a ser essa referência, mesmo estando vivendo aquilo ali, a partir daquele momento que você compartilha essa tua experiência mesmo? É quase aquela questão da literatura, né? Já que eu adoro literatura, né? Tem um clube de leitura normal. Eu brinco muito lá que o autor escreveu, ele publicou, a interpretação é livre, né? Então, assim, assim como quando o autor publica uma obra, o leitor vai dar a sua interpretação, quando a gente se expõe minimamente, que seja em rede social, o público é livre para interpretar como quiser. Então, tinha desde comentários do tipo, você me inspira, você não sei o quê, e aquilo me gerava um certo questionamento que eu não escolhi estar aqui, então por que eu estou inspirando, assim, se não foi escolha, né? Eu estou sobrevivendo a situação horrível da melhor maneira que eu consigo, né? Mas tiveram outras mulheres com câncer, foi aí que começa uma troca. Inclusive, fiz uma grande amiga de Pernambuco, né, a Veruce, fui pro casamento dela depois, a gente já foi para retiro juntas. Agora que eu tô com um filhinho de 3 meses e meio acho que a filhinha dela tem 1 ano e meio, então a gente acompanhou essa... Né? Então, assim, conheci muitas pessoas do mesmo universo, e essa troca de figurinha foi muito boa naquele momento. Claro, sabendo também, mas, por exemplo, tinha um grupo de WhatsApp que inicialmente eu participava, sendo que chegou um momento que para mim, na época, era um pouco adoecedor, assim, porque eram muitos tensionamentos, e se você é uma pessoa que não se desestabiliza tão facilmente, então você às vezes vira âncora para muita gente. Então eu saí dos grupos de WhatsApp em determinado ponto e fiquei no Instagram, que era mais controlável, dava para coordenar melhor. Mas na época, puxa, 2014, quando eu coloquei lá o tipo de câncer que eu tinha, né? Carcinoma metaplásico de célula fusiforme, triplo negativo. Até hoje eu lembro quando eu li, que negócio é esse aqui, quando eu li no lado, né?
não tinha relatos de ninguém. Tinha relatórios médicos, questões médicas e que me assustavam bastante. Quando eu coloquei, por exemplo, a mastectomia, dei um Google mastectomia, né, que fiz mastectomia radical bilateral, ou seja, amputei as duas mamas, fui dar um Google, como é que você... Era aquela cirurgia, sei lá, da década de 90 que parecia ter sido feita a faca, e eu, caramba, então, pera, não é por aí. Existem informações talvez mais atualizadas. Então, para essa questão, foi muito bom sim na época, né? Na tua resposta, tu falou que fez questão de contextualizar como em 2014 as redes sociais eram muito diferentes. Compartilhar esse tipo de algo tão grande assim numa rede social como ela funciona hoje, você acha um pouco mais assustador do que era antes? Assim, assustador em certo sentido. Por um lado, você vai conseguir, com a questão das hashtags, por exemplo, você vai conseguir angariar muita informação bacana e você vai se juntar com pessoas, né, mais ou menos, o algoritmo vai lhe dizer o caminho, digamos assim, também. Mas, por outro lado, tem menos choque, porque isso já é algo comum, né? Comum entre aspas, né? Assim, o câncer, infelizmente, é uma doença comum, mas o compartilhamento já virou mais cotidiano. Então, já está numa fase de diminuir certos outros estigmas, já está na fase de colocar a mulher com câncer realmente mais integrada na sociedade, não sendo mais uma história de vergonha. Mas aí já é papo até se quiserem para outubro, porque já vem uma outra questão, que é também assim, esse estereótipo da sobrevivente, né? Guerreira. Da guerreira, que é algo que eu até escrevo falei sobre isso na minha dissertação de mestrado e estou escrevendo na tese de doutorado, que existem implicações quando você coloca uma pessoa, né, que está numa situação de vulnerabilidade, como guerreiro o tempo todo, esse reforço, né? E aí não sou só eu que estou dizendo, já existem pesquisas, né? Que existe uma imposição de felicidade, de fortaleza, e que às vezes não faz bem, né? Então isso é papo para outro dia, assim, até assim, de repetição de padrões mesmo de beleza, heteronormativos, a questão, por que rosa? Por que eu tenho que estar maquiada o tempo todo? Por que eu tenho... Enfim, né? É um buraco, gente, tão fundo isso aí. Mas se quiser, a gente adentra. Ah, gente, adentra. A gente quer. Até porque, né, Maria Camila, você usou esse momento, assim, que virou um objeto de pesquisa para o seu mestrado e para o seu doutorado. Então, virou realmente, assim, algo que você foi lá ouvir outras mulheres, fazer essa pesquisa de campo e tudo, né? Então, assim, acho que reforça, assim, a sua fala, ela é muito importante para pelo menos trazer algumas questões logo agora, né? Não vamos esperar outubro, não. Todo dia a dia. E é uma abordagem diferente, muito diferente do senso comum, né? E é importante a gente ouvir. Eu acho que tem muito a ver até com terapia que você falou, por exemplo, porque chegou um momento que eu tive um estranhamento de mim, né? Por exemplo, poxa, por que eu tô postando as quimiofilias, eu tô postando esse apoio lindo que eu recebi, algumas, né, questões transcendentais, eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, mas por que eu não posso postar vômito? Por que eu não posso postar tufo de cabelo? Por que eu não posso postar algo que faz parte do meu cotidiano agora, né? Então, esse estranhamento de mim, mas por quê? E na época não se falava ainda não tinha ali Bill Churran para falar sobre imperativo de felicidade, a gente não... Era uma outra época, né? Então, esse estranhamento de mim fez com que eu quero fazer uma pesquisa de mestrado sobre isso. Sendo que quando fui fazer, não tinha nenhuma pesquisa aqui sobre isso. Então, a pesquisa inicial, que foi a primeira pesquisa, né, de análise de conteúdo de mulheres com câncer de mama no Instagram, foi justamente, tinha que ser um primeiro passo. Então, a nível de pesquisa foi o que as mulheres postam. Então, coletei o que elas postavam, fiz assim, uma análise de conteúdo, do que se repetia, quais eram os denominadores em comuns e tal. E aí, para agora, já no doutorado, entender um pouco desse abismo entre o postado e o vivido. Por que, sei lá, nas pesquisas científicas e nas entrevistas surge tanto algumas dores, como, por exemplo, que a perda do cabelo, que é uma coisa extremamente delicada para a mulher, porque, afinal, é um símbolo, né, toca a história da mulher e tudo mais. Não quero reforçar esse símbolo, mas é um símbolo de feminilidade. Mas por que isso quando a gente fala no social, as pessoas falam, o cabelo é o de menos. E por que quando elas postam, normalmente elas postam fotos, a primeira carequinha com piada, no rindo. Por quê? Né? Então, assim, qual é a vivência para as pessoas agora que estão tendo câncer não olharem para essas vivências de onco-influencers
e acharem que, poxa, eu devo estar muito mal, porque eu ao invés de estar grata pela minha vida, eu tô triste porque perdi o cabelo. Não, é normal você estar arrasado que você vai perder esse cabelo. É um luto ali de uma parte que você tá... Claro, existem hierarquias de dores e tudo mais, mas é uma maneira da gente entender que existem vivências para além do que está sendo exposto no Instagram, sabe? Mais ou menos isso. Porque faz parte sentir dor, né? Também. Total. Eu fico muito impressionada. Você não precisa ser sempre guerreira, né? Não, mas, gente, pelo amor de Deus, assim, é normal você estar triste, é normal, assim, todas as emoções, tanto que a gente não fala muito, no dia a dia a gente fala emoção boa, emoção ruim, mas a gente fala, mais correto seria a gente falar emoções adaptativas e mal adaptativas. Imagina só, sei lá, uma pessoa, o pai faleceu. Se essa pessoa não fica triste nesse momento, é estranho. Então, assim, aquela emoção ali, naquele momento, é cabível, sabe? A pessoa, não é à toa que hoje as pessoas, sei lá, terminam o namoro, passam por um luto, alguma coisa, tudo elas querem medicar, porque há um estranhamento com a tristeza. E nós temos, sim, essa questão. Às vezes é adaptativo ficar triste, às vezes eu vou ficar mais melancólica. E aí, eu não vou ficar, assim, chafurdando ali na tristeza, né? Vou tentar ter mecanismos para sair. Mas houve um tempo, agora acho que está um pouco melhor, em que qualquer tipo de tristeza era rechaçado de uma maneira muito grave, né? Como se você fosse fraco, como se você, sei lá, não tivesse... Sua saúde mental não está em dia se você não está produtivo e feliz o tempo todo. Não, é porque a minha saúde mental está em dia que tem dia que eu estou mais assim, tem dia que eu estou mais assado. E nessa flutuação, mas mantendo um parâmetro, uma constância, a gente vai vivendo, né? Faz parte da vida. E às vezes, até quando você fala assim, e às vezes você tá lá postando, você faz uma piada com uma carequinha, ou você tá sempre muito feliz, e aí o outro tá mal e fala, meu Deus, às vezes você tá querendo passar uma positividade que vai estar machucando a outra pessoa e ao mesmo tempo ela tá escondendo, porque a fragilidade ela já tá lá exposta, né? Eu acho assim, quando você tá doente, independente do que se seja um câncer ou outra doença, você já tá frágil, porque você tá precisando de cuidado, então a sua fragilidade ali, ela pulsa, né? E aí, quando você coloca isso, talvez você queira estar ajudando, ao mesmo tempo você pode estar impactando de uma forma não positiva para outras pessoas, né? Sim. E elas sentem isso, assim, você na sua pesquisa, o que é que você pode já dizer, assim? Elas sentem isso ou elas se sentem pressionadas a responder socialmente de uma forma mesmo que... não tô pensando em outro não, tô tentando responder aqui a minha mala já tá pesada demais para carregar. Sim. Bom, tem muitos estudos já na área de saúde mental e uso de internet, uso de redes sociais, não especificamente, né, de mulheres com câncer de mama, né, isso ainda está bem embrionário, mas quando a gente pensa assim, de modo geral, não somente das mulheres com câncer de mama, a questão de idealizar a vida do outro, né, isso que já está até batido, assim, de certa forma, isso realmente acontece, e tem um grupo que é mais vulnerável, são de mulheres mais novas, né? Então, isso agora, depois de tantos anos de uso de rede social, a gente já está um pouco, como sociedade, entendendo que existe palco e existe bastidor. Mas, às vezes, ainda é difícil para algumas pessoas entenderem que aquilo ali é só palco. Eu não posso comparar o palco alheio, postado em feed de rede social, com o meu bastidor. É muito injusto, é injusto pra caramba, né? Mas, no caso específico, já que a gente iniciou com mulheres com câncer de mama, quando a pessoa tem algum adoecimento, né, assim... dito crônico, que vai mudar a vida dela, a gente fala até de uma ruptura biográfica. Ela estava levando a vida de um jeito e agora, seja, né, um adoecimento crônico para o resto da vida ou por um período, como por exemplo no caso do câncer, um tratamento muito longo, né, 1 ano, 5 anos, dependendo do protocolo, ela vai ter que aprender a viver de uma outra forma. Então, sei lá, minha rotina vai ser ir para o hospital, minha rotina vai ser ter, sei lá, eu entrei em menopausa química, né, por causa das medicações, aí vai ser ter calor, vai ser ter não sei o quê. Então, existe um luto da vida que eu levava e existe uma adaptação à nova vida. Então, esse luto, per si, fora os fantasmas de vai morrer, como é que vai ficar, a transfiguração estética e tudo mais, isso aí causa sofrimento. Então, não tem como você só, assim, esse discurso de que, eu consigo, eu sou guerreira, gente... não é por aí, assim, vocês conseguem são guerreiras 100% em feed. Não tem nenhuma pesquisa, né, assim, sobre câncer, nenhuma, eu não vou falar nenhuma que vai que tem alguma, mas nenhuma de uma extensa revisão sistemática que a gente já fez e tudo mais, que não relate o mal-estar das mulheres com câncer de mama.
Então, por que que em rede social tá todo mundo tão bem, tão, sabe? Então, é preciso abrir espaço para o mal-estar. Eu acho que isso é uma coisa que eu escrevo assim, talvez a minha luta, nesse caso da pesquisa em si, seja encontrar um espaço para a gente poder ser vulnerável sem ser subjugado. Porque rede social é um espaço que, se você é vulnerável, é como se fosse sangrar em tanque de tubarão, né? Assim, se você é vulnerável, você corre sérios riscos de sofrer um bullying, sofrer intervenção. Então, eu admiro muito quando a gente consegue, como na terapia, ali é um espaço em que a gente é vulnerável sem ser subjugado. Existe um respeito com a minha dor, com a minha dignidade, né? Mas é quase um contrato que você estabelece, inclusive de sigilo, né? Porque você pode contar aquele ali, pode chorar, pode fazer coisas que você não vai falar nem para seu melhor amigo. Porque você tem ali o compromisso de não julgamento e de sigilo. Então, ninguém vai saber ali que eu sou vulnerável. Então, a gente precisa normalizar a vulnerabilidade. Sim, mas com certeza. Gente, olha só. Eu precisar de eu acho, claro, ali é um espaço que é garantido, né? De modo ético, assim. Sim. Por um código de ética e tudo mais. Mas eu acho muito triste eu ter que só ter um espaço que eu me sinto à vontade de ser vulnerável, seja unicamente um espaço contratual, né? Seja esse contrato, normalmente é contrato verbal nas terapias, sim, né? Eu tenho um sonho, né, que diz que a gente pode angariar esses espaços em outros locais, né? Não é, pelo amor de Deus também, não é cultivar vitimismo, cultivar aquela coisa amorosa. Não, mas entender o ser humano como ser humano, e que dentro dele cabe uma multidão de afetos, e cabem afetos, né, que em alguns dias vão estar mais doloridos mesmo, e que, ok, tá ali, né, e não subjugar essa pessoa por isso. Maria Camila, hoje se fala muito no termo saúde mental do que se falava há 10 anos atrás, né? Mas a impressão que eu tenho às vezes é que as pessoas falam, inclusive sem entender e sem compreender tudo que engloba o termo, tudo que engloba várias questões relacionadas a isso. E recentemente, né, saiu uma pesquisa, acho que do Datafolha, né? Foi esse final de semana. E só 7% deixa eu ver aqui, eu anotei, peraí, ó. 7% 7% da população avalia a sua saúde mental como ruim ou péssima, sendo que um quarto manifesta... Não. 3 a cada 10 brasileiros se sentem ansiosos, têm problemas com sono e com alimentação, sempre ou frequentemente. Manifestam pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, e 1/5 relata dificuldade de atenção ou concentração. Ou seja, há um número bem maior de pessoas que relatam esses sintomas, mas quando vai avaliar a sua saúde mental... Tá de boa, né? Só 7% dizem que está péssimo ou ruim. Então, assim, você acha que há, assim, uma falta de compreensão em relação à saúde mental? É até bacana vocês terem nem te visto essa pesquisa, é o final de semana, né, que você falou. Mas a autopercepção é uma coisa, né? E aí a gente vai ter que entender, por isso que pesquisa tem que ter tantos critérios, né? Então, se eu estou avaliando a saúde mental, que já entra no termo em si, desse grupo vai ser avaliado pelo sono, pela regulação emocional, pelas relações sociais, vai ter uma série de critérios que eu vou avaliar. Então, eu não vou perguntar eu posso até perguntar, você acha a sua saúde mental está em dia? E você vai, tá, mas quando você vai perguntando sobre os critérios que compõem a saúde mental, é curioso, né? Aí eu volto também para essa questão social. Como é que é hoje em dia uma pessoa, né, que existe espaço para essa pessoa dizer, cara, a minha saúde mental tá podre. Eu vou conseguir trabalhar, assim, com o meu colega de trabalho vai ficar olhando, coitado, será que tá tudo bem? Eu vou conseguir, então, existe espaço para eu manifestar para o outro e até para mim mesma que tem algo muito ruim. Não sei se tem esse espaço, né, assim, é algo que eu acho que merece ser cultivado. Agora, sobre o termo em si, saúde mental... eu dou alguns cursos de formação para psicólogos, e até uma coisa que a gente também conversa lá. Por exemplo, quando a gente vai para a saúde, existe uma definição de saúde, né? Então, pela OMS, saúde vai ser o bem-estar físico, mental e social. Ela até fala perfeito bem-estar, que eu discordo do perfeito, porque não existe nada perfeito, né? Mas, então, se o termo saúde, ele inclui o bem-estar físico, mental e social, o que é saúde mental? Então, você existe já um problema filosófico, né? Conceituar a saúde mental. Então, não existe uma conceituação de saúde mental. Então, você não vai encontrar, por exemplo, uma única definição na OMS mesmo de saúde mental é sempre isso, mas a gente entende que existem, e a OMS também dá sugestões do que seria saúde mental,
E então, quando a gente entende que aquela pessoa ela consegue ser colaborativa consigo e com o outro, com a comunidade, quando essa pessoa tem certa autonomia, quando essa pessoa ela consegue regular os seus afetos e lidar com todas as áreas na vida de modo frutífero. E muitas pessoas conseguem isso a maior parte do tempo. Mas tem outras que não, que são com tremendas interrupções, tem outras que só conseguem, às vezes a questão da medicação é muito mais uso psicológico, no sentido de eu preciso disso aqui, e às vezes demora para tirar e tudo mais, porque não se sente capaz com seus recursos de lidar com os desafios do cotidiano. Então, a saúde mental demanda eu ter mecanismos para lidar com o meu cotidiano, e aí cada um na sua realidade. Sei lá, a criança de 11 anos, a realidade dela de colégio, de colegas e tudo mais. Um mega executivo, ele diz de outras questões. Então, ele dá cada um com a sua realidade, com os desafios, de uma maneira a não prejudicar as outras esferas da vida e tudo mais. Então, eu acho que as pessoas não se explicam o que é saúde mental. Então, quando eu não sei o que é, eu vou avaliar de qualquer jeito. Eu não tô doido quando se fosse assim. Se eu não tô doido, então tá tudo bem. Então, é um problema, às vezes, nem sei se é de autopercepção do público ou de falta de informação. Como eu vou saber se não me ensinaram o que é? Né? Então, eu acho que saúde mental é sobre ser doido, entre aspas, pelo amor de Deus. E aí eu digo que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não fui internado, não tive isso. E, às vezes, as pessoas acham que saúde mental é a ausência de algum problema, de alguma dor, né? Tipo assim, então, eu não tenho um diagnóstico que é muito sério, então eu tô de boas. E ao mesmo tempo, o que é tá de boas? Perfeito. Até na definição de saúde, sem ser saúde mental, né? Quando fala essa questão bem-estar físico, mental e social, a saúde, ou seja, não é mera ausência de doença. Exato. Aí as pessoas transferem isso para a saúde mental. Eu não tenho um diagnóstico muito claro, então às vezes eu não tenho diagnóstico porque eu nem fui atrás. Exatamente. Né? Não sei. E aí eu acho que tá tudo bem. Mas não é a saúde mental, assim como a saúde de um modo geral, ela não diz de uma ausência de doença. Ela diz de um bem-estar. E o bem-estar mental diz de uma série de fatores. Ser produtiva na sua área, encarar seus desafios e por aí vai. Imagina só, tem gente, às vezes, pensando em saúde física, né? É porque não existe... a gente divide didaticamente saúde física e mental. Mas não existe mais isso de... A gente sabe que é uno, né? Assim, é uma coisa só. A saúde física e a mental, elas estão interligadas. Tanto que tratamentos para ansiedade, para alguns tipos de transtornos e tudo mais, protocolo, a gente fala, olha, vai fazer atividade física também, inclui no teu fazer terapia, inclui tu fazer uma atividade física, né? Seja lá qual for, aí você decide com o educador físico e tal. Enfim, então, como essa questão Agora eu tô aqui, eu me perdi um pouquinho. Mas, enfim, como a saúde mental, ela tem uma questão, assim, de cultivo dessas áreas, a mera ausência de doença, de diagnóstico, não quer dizer que você está bem. Assim como, às vezes, a pessoa ela tem um diagnóstico, mas ela foi diagnosticada com depressão, mas ela está em remissão há não sei quantos anos, ela está bem, ela ainda fica, não, é porque eu tenho depressão. Tá, mas você está em remissão há vários anos, então... segue tua vida, tá tudo bem, não fique com medo do fantasma, da doença. Isso é comum até para as mulheres com câncer, que a gente falou inicialmente, e para as pessoas que já tiveram algum tipo de diagnóstico em saúde mental, né? É que nem quando as pessoas também sentem dificuldade de entender depressão, né? Porque você fica ali, já julga... a pessoa está triste, e as pessoas já começam a ter um entendimento. Teve na semana que a gente está gravando, teve um vídeo que viralizou, que eu fiquei muito preocupado, porque era um vídeo do Whindersson Nunes, que já teve diagnóstico de depressão, e aí registraram ele num trem lá na Inglaterra, e ele meio abatido assim durante a viagem no trem. E me assustou muito porque as pessoas começaram já a diagnosticar o que ele estava sofrendo e o que ele estava sentindo só por causa de um frame de um vídeo, mesmo sem saber. E muito se diz do que a gente estava falando no começo do episódio, né? As pessoas não normalizam e naturalizam a pessoa estar apenas triste ou preocupada. E além disso, né? Que é meio que essa tiktokização do diagnóstico. Você já falou numa das colunas, né? Sim. Aí o que é que tu pode falar sobre isso, assim... Essa coisa de você olhar pra pessoa e fulano é depressivo, cicrano é ansioso, beltrano tem problema de distúrbio alimentar, tipo assim, você mal conhece a pessoa, já tá diagnosticando. Olha, mas inclusive o texto dessa semana, da semana passada, né, da gravação,
que eu entreguei aqui pro Diário do Nordeste, foi um pouco falando sobre um diagnóstico muito comum em rede social, que é o de transtorno de personalidade narcisista, né? Porque ninguém, nessa onda de autodiagnóstico, eu já conheci gente que se autodiagnosticou com TDAH, com depressão, com ansiedade, mas ninguém nunca se diagnostica com transtorno de personalidade narcisista. É sempre o ex-companheiro ou a mãe, né? Nunca é a própria pessoa que tem aquilo ali. Então, um diagnóstico, isso diz até de querelas da própria psicologia e psiquiatria, porque houve um tempo em que, claro, a ciência ela é algo que ela vai mudando, né? Você não pode esperar que a ciência de hoje seja a mesma de 30, 40 anos atrás. Então, a questão como diagnosticar, durante um certo período, foi problemática, não sei nem se vale a pena entrar aqui, mas sabe quando as pessoas elas associaram muito diagnóstico a dar check em sintomas? Uhum. Então, diagnóstico, primeiro, não é adjetivo e não é check em sintomas. Quando a gente fala até, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só a palavra transtorno, para eu dizer que uma pessoa tem um transtorno, ela tem que ter, no mínimo, 2 áreas da vida dela prejudicadas por causa daquela característica. Então, ansiedade, todos centímetros. Mas será que a minha ansiedade, ela me rouba 2 áreas da minha vida, a minha área conjugal e a minha área profissional, não consigo andar nelas por causa da minha ansiedade? Não. Eu me sinto mal, mas eu sou funcional, entre aspas, sabe? Então, as pessoas, elas costumam... elas pararam nesse período de check em sintomas como diagnósticos. E eu acho também que tem de uma ingenuidade, assim, de... As pessoas não entendem... eu já falo, por exemplo, do narcisista, né, por exemplo. É muito difícil, às vezes, eu entender que algumas atitudes das pessoas são ou normais, ou normais que eu diga são saudáveis. Eu não vi esse vídeo do Whindersson Nunes, mas tem dia que a pessoa tá de saco cheio, tem dia que a pessoa tá triste, tem dia que a pessoa... Enfim... então, eu não entendo isso como parte da natureza humana, e isso é preocupante. E tem pessoas que elas não conseguem assumir que algumas pessoas podem ter características ruins, né? Mãe, que foi no caso do texto da semana, existem mães... mãe é gente, né? Que eu digo bastante. Então, existe gente é uma categoria ampla. Existe gente boa e existe gente com caráter duvidoso. Então, como a maternidade não tem passaporte para a santidade, né, não lhe dá esse passaporte para a santidade, existem pessoas de caráter duvidosos, assim, que serão mães. Então, mas ao invés de eu pensar, cara, essa pessoa, ela tem esses traços que não são legais para viver em sociedade, eu já digo logo, pronto, é uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, eu já quero diagnosticar. Eu acho que até deve ser uma esperança de acreditar no ser humano e não querer diagnosticar, mas dizer que é um transtorno do que dizer que a pessoa fez escolhas chatas, né, na vida, enfim. Maria Camila, na mesma pesquisa da Datafolha, né, que a gente estava falando, também traz a pesquisa traz uma informação que a gente meio que já subtendia só pela sociedade em que nós estamos, uma sociedade bem patriarcal e machista, assim, que as mulheres elas têm uma taxa maior de depressão e ansiedade do que os homens. Você sente isso também, né, nos atendimentos que você faz? E por quê? A história pessoal e a macrosocial, elas se confundem. Então, por exemplo, se ser mulher na nossa sociedade implica 8 a 9 horas de trabalho doméstico a mais do que o homem, implica mais privação de sono, implica carga mental maior, implica precarização de trabalho, existe uma série de fatores ambientais que são decorrentes da minha questão de gênero, de ser uma mulher nesta sociedade, e esses fatores ambientais, eles vão me causar sofrimento, né? Então, isso se soma realmente a questões pessoais e tudo mais. Então, sim, as mulheres, elas ficam mais vulneráveis. E aí, na verdade, é uma discussão bem, assim, ampla e tudo mais, que existem fatores de opressão do ser humano que eles se interseccionam, como se existem camadas sobrepostas. Então, por exemplo, eu ser uma mulher é uma coisa. Eu ser uma mulher negra, eu estou mais suscetível, sou mulher e sou negra, estou mais suscetível a sofrimentos. Então, eu ser uma mulher negra com algum tipo de transtorno ou deficiência, eu estou mais suscetível ainda, né, a certas opressões. Então, entender o ser humano, e por isso que eu não, assim, em relação aos psicólogos, é uma coisa que eu bato muito na tecla nas nossas, né, turmas, que não tem como eu entender o ser humano, eu não estou diante de um caso de psicopatologia, eu estou diante de um ser humano, de um ser histórico, né, cultural, então eu tenho que entender a história, eu tenho que entender a sociedade que ele vive, entender as escolhas, porque se de repente eu desconheço alguns dados, por exemplo, sobre ser mulher,
eu vou achar, não, é mimimi, é mesmo, faz e acontece. E eu vou reproduzir um discurso, no mínimo, bobo, né? Assim, para não falar outras palavras, e que impede que aquela pessoa tenha ajuda adequada. Então, sim, as mulheres, assim como principalmente mulheres negras e mulheres que podem ter outras categorias de opressão, elas estão mais vulneráveis, estamos, né? E aí existe... Mulher, aí a gente fica aqui naquela, né? Qual é a saída que se pode pensar em termos de política pública de saúde? Porque, assim, é mudar muita coisa para que a gente tenha o mínimo de igualdade. Ser mulher, você já parte atrás, né? E aí você pensar que até nisso a gente é mais fragilizado, porque a gente tá sendo roubado em tudo que é nosso, né? Tudo que é dentro do que a gente pode tentar conseguir mesmo, assim. Existe algo que se possa fazer pensando em saúde pública, que seja pensado no sentido de ter ligações com várias áreas, né? Porque, assim, não é fácil. Isso, assim. Não é oferecer uma terapia, um CAPS e uma medicação que você vai lá. Não se trata disso. Mas é simples, mas é difícil ser simples em termos de solução. Que sentido? Quando a gente fala de política, eu sempre gosto de fazer o adendo que quando a gente fala de política, nós estamos falando de partidarismo, né? Partido A, partido B, esquerda, nem de lado, esquerda, direita. A gente pensa em política, polis, pensando ali na polis grega, né? Em que a ação, o que eu toca no cidadão, é de interesse da polis, né, de todos nós. Então, por exemplo, eu posso não ter, às vezes, uma política pública direcionada para mãe solteira deste bairro, mas eu posso ser um ser humano com um mínimo de dignidade e, assim, que tenta devolver a dignidade do outro. Então, aquela mãe solteira do meu bairro, da minha rua, eu posso tentar ajudar ali. Eu não vou julgar, eu não vou tornar a vida dela mais difícil. Eu entendendo que o outro, né, ele às vezes sofre um desamparo estrutural, né, de políticas públicas, porque política pública, claro, a gente tem que lutar para ter política pública, mas a gente também tem que fazer esse papel de sermos seres humanos minimamente compassivos com as pessoas que nos rodeiam. Então, sei lá, eu vou, ao invés de... Já que falei de maternidade, né, que esse tema está muito na minha cabeça, né? Porque eu fui mãe muito recentemente, tem 3 meses e meio, né? Sei lá, eu vou na casa da pessoa ali, da mãe, com 15 dias que a criança nasceu, ao invés de estar lá, tem gente que vai esperar que ainda seja servido um cafezinho. Poxa, eu vou lá e vou levar uma comidinha para essa mãe. Eu vou lá e vou... não, deixa que eu troque a fralda daqui um pouquinho. Então... Essa questão de melhorar socialmente, também, assim como eu tenho que melhorar o macro para melhorar o micro, ou seja, eu tenho que... essas opressões estruturais, macrosociais, me tocam no meu íntimo como ser humano, eu também melhorar intimamente minhas relações, né, as pessoas que eu lido, isso também vai melhorando uma cultura macro. É muito conectado, não tem como tirar um e outro. Agora, também, voto consciente, né, conhecimento histórico... para entender o que é natural e o que é naturalizado. Tem muito papel da mulher, já que a gente falou, ela tocou na mulher, que a gente está naturalizando que não é natural. Então, assim, questões... é natural que a mulher que cuide da casa... Quem disse? Foi naturalizado ao longo do tempo. É natural que a mulher... Ela que cuide 100% dos filhos, e o pai é um acessório. Mas quem foi que disse, né? Que o pai ajude, né? Que o pai ajude, mas assim... O pai ajuda. Muito bom esse rapaz. Né? Quase santo, né? Nossa, seu marido, ele cuida dos filhos, ele bota o lixo pra fora, ele trabalha. Não, gente, é só um adulto funcional, né? Assim, não é nada de demais. Esse cara que é tão enaltecido, né? Enfim. E Maria Camila, a gente estava falando no começo do episódio sobre... como a sociedade ela quer que quem sofre câncer de mama atue como guerreira, e essa exigência ela também faz muito parte na vida da mãe, né? Sim. Qual é esse cuidado assim psicologicamente em relação à mãe durante esse processo? Em relação à mãe, eu acho que até a gente está vivendo exatamente agora um período assim, como tiveram nos últimos anos, e que bom, né, essa denúncia desse papel de mãe, da mãe mártir e enfim, né, muitas mulheres compartilharam por causa de rede social, né, suas vivências, e a gente tem questões literárias também, Suja Helena Ferrante falando, né, denunciando algumas querelas sobre ser mãe. Então eu acho que a gente já estamos, o debate foi aberto sobre a maternidade, sendo que, claro, sempre vai ter, são tensionamentos, tem um debate aberto sobre isso aqui, tem outro debate, mas tem algumas pessoas que puxam para não, tá tudo bem, o meu sofrimento e tudo mais, mas
porque o debate foi aberto, às vezes, é até curioso, porque quem tem uma experiência boa com maternidade pode se sentir constrangido em falar da sua experiência também, porque quem não tem, sei lá, porque a experiência de maternidade, uma maternidade tranquila, não é sobre o seu afeto, a sua capacidade com o seu filho. Se você tem rede de apoio, se você tem grana para comprar fralda, para às vezes contratar uma babá, se você tem, né, um esposo que entende que ele é pai, né, porque assim, se ele não entende que ele é pai, ele vai achar que vai dar uma ajudinha ali. Se você dá de amamentar ou não, como é essa amamentação, então existe a tranquilidade na maternidade não é mero desejo. Eu quero muito ser mãe, logo minha maternidade vai ser tranquila. Não. Você tem dificuldade de sono? Como é a privação de sono? Porque no início tem privação de sono. Como é que ela reverbera em qualquer organismo? O sono é um regulador emocional. Então, as mães, elas estão em privação de sono nos meses iniciais. Então, como eu estou sem um regulador emocional, é normal que eu fique meio abalada. Mas eu tenho um descanso para isso? Alguém me rende? Alguém vem, né, me ajuda aqui? Tá tudo bem se eu não quiser acordar de madrugada e quiser para dar o peito e, sei lá, congelar, e aí meu marido vai dar uma mamadeira? Como é que é isso, né? Então, ser uma boa mãe e ter uma maternidade tranquila implica, assim, esse externo que não é falado. É muito triste achar que é só porque ela quer que ela vai ter uma maternidade boa. Não é. No episódio que a gente fez com a Michelle Páscoa, né? Ela falava que quando ela idealizava ser mãe, ela idealizava sempre a criança ali quietinha, dormindo no berço. E quando ela vai para a realidade é outra coisa. E aí foi quando ela descobriu os vários momentos que ela não gosta de ser mãe. Uhum. E o quanto é difícil a mãe ela ter coragem, por exemplo, de expor esse sentimento, Maria Camila. É muito difícil de assumir que eu não gosto de alguns aspectos, né, da maternidade, mas também, assim, não é demonizar alguns aspectos. Sei lá, uma pessoa que ela é cirurgiã, um médico cirurgião, ele pode adorar fazer cirurgia, mas ele pode não gostar, de repente, de ter que marcar o hospital, de ter que contratar toda uma equipe. Né? Ele tem parte que gosta, não. Mas eu acho que cabe ao adulto ali, à mãe, ao pai, entender que, nesse processo aqui de um ser humano, né, que tá vindo, caramba, eu sei lá quantos anos eu vou ficar com meu filho, Deus queira que até 70 anos dele, alguma coisa assim. São tantos anos, o que é saber dimensionar? O que é esse esforço nessa época da vida? Então, eu tenho que ter mecanismos cognitivos para dimensionar o sofrimento ali. Já passa. É só uma fase. Ficar feliz, poxa, mas ele está se desenvolvendo. Mas eu tenho que ter mecanismos, né, ambientais, que são essa questão da rede de apoio, uma mínima autonomia financeira para poder ficar tranquila de cuidar do filho, enfim. Para poder não ser tão pesado, mas hoje já tem até um livro, acho que é de uma israelense, se eu não me engano, que se chama Mães Arrependidas, então já está surgindo, e aí na literatura, como eu disse, a Ferrante mesmo, que traz esse debate, né, principalmente no Filha Perdida, né, em que as mulheres já estão colocando a parte que elas não gostam, mas no dia a dia ainda pode ser um pouco desafiador falar sobre isso, né, assim, enfim. Você é mãe há 3 meses, né? Quais foram os desafios que você percebeu aí nessa tua jornada? Já deu pra perceber, né? Sim. São vários. Não, mas graças ao bom Deus, enfim, eu tenho um cenário muito privilegiado. Eu tenho um casamento muito estável, muito bom. A gente tem uma boa condição financeira. Então, nada do que... muitos desafios que muitas pessoas podem passar, né? A gente não passou. Eu também, por causa do câncer, eu não pude amamentar. Então, só o fato de eu não ter uma privação de sono extrema, como, por exemplo, que uma mamadeira ele dá, outra eu dou. Uhum. Então, já que ele é uma criança um bebê de fórmula, né? Então, isso já reduz bastante. E como eu tive uma gravidez, uma gestação que foi muito difícil, o final da gestação, os últimos meses, enfim, já com 25 semanas eu tive contração ritmada e colo curto, então corri o risco do nosso pequeno Isaac, né, nascer a qualquer momento. Naquela época, 25 semanas, era um risco de morte, né, e tudo mais. Então, quando ele nasce, né, eu fiquei de repouso absoluto, fiquei deitada, 2 meses e tudo mais. Então, quando ele nasce, que eu pude voltar a me movimentar, que ele estava saudável, que deu tudo certo, foi tanto alívio que os desafios que existem, como
eu fiquei preocupada no início, então apesar de não precisar acordar, mas eu ficava lá, tá tudo bem com ele? Ele tá tudo bem, ele nasceu prematuro, com 33 semanas, então fica aquela questão médica, olha, observa o primeiro mês pra gente ver se não tem alguma questão. Então essas tensões, elas foram pequenas comparadas ao alívio que eu tive de levar meu filho para casa, dele estar saudável, de sair de um repouso absoluto. E fora um companheirismo tremendo que meu marido entendeu que é pai, né? Ele não ajuda, ele é pai. Então, ele é realmente bem dividido, né? Mas assim. sofreu com os pitacos, não? Porque as mães todas reclamam dos pitacos, né? Em rede social eu não expus muito inicialmente, porque eu não estava ali numa época de escutar tanto. E na família, a gente ensina um pouco, às vezes, como gosta de ser tratado ou não, né? Então, minha família é bem tranquila, não é de dar pitaco. Acho que o máximo de pitaco que eu recebi foi da minha avó. No primeiro mês ela foi lá em casa, ele estava sem meia. Ela colocou a meia nele, ele vai... Aqui, né? Mas, no primeiro mês, muitas pessoas, às vezes, chamam sogra, chamam mãe... E a gente, em prol do nosso casamento, né, e querendo ter essa experiência, falou, não, a gente vai ficar nós dois, né? Temos o privilégio de poder dar uma pausa no mundo, no trabalho, para cuidarmos do nosso filho, então ficamos nós dois cuidando dele. E aí depois a gente conseguiu contratar uma babá, que nos ajuda bastante, né? Mas a gente reduzir minha carga horária na clínica, ele também tem autonomia de horário, então a gente consegue ficar... A babá nos ajuda muito à noite, para a gente poder dormir, para poder... Eu segui o dia. Durante o dia a gente vai alternando. Uma madeira ele dá, outra eu dou. Aí uma babá dá. A gente fica tentando, assim. Maria Camila, tem outra coisa que a gente viu na pesquisa e que perpassa, eu acredito também, com muito que a gente veio conversando aqui. Que é falando sobre os jovens de 25 e 34 anos lideram em todas as faixas etárias a busca por profissionais por problemas relacionados à saúde mental. E aí, a pergunta é se você acha que isso é uma questão geracional, porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falando, esse pessoal de mais jovem... Vive no celular. Vive isso. Não aguenta ver vídeo com mais de 30 segundos. E se é uma questão geracional, se esses jovens sofrem mais ou se eles estão mais abertos a falar sobre suas dores. Assim. Então, vamos lá. A gente não tem como bater martelo e dizer o que é que acontece, que necessitariam pesquisas desse público-alvo, entendendo a busca de ajuda deles. Mas se a gente pensa em termos meio lógicos, por exemplo, 25 anos, normalmente, é quando a pessoa já sai ali pensando no público-alvo de terapia, né, que, querendo ou não, é um público que normalmente tem um dinheiro para investir em saúde mental, normalmente é um público que fez faculdade, existe um público-alvo normalmente para terapia particular. Então, 25 anos, normalmente quando a pessoa sai da faculdade, ela já conseguiu o primeiro emprego dela. Então, ela vai pagar a terapia dela. E então, assim, 25 a 34. Ela está ali na independência financeira dela, ela já está ali naquele processo de busca, e às vezes, já resolvi, já está tudo, já aprendi, resolvi, assim, aqueles problemas e já... você tem mecanismos para lidar com essas questões. Muitas vezes, quando a pessoa ainda é dependente dos pais, ela não pode buscar ajuda financeira. Muitos pais não querem investir, né? Aí vem uma questão geracional. Às vezes a pessoa fica independente, ela quer. Se essas pessoas, a gente não tem como dizer que essa geração, 24, 34, que eles têm mais, eu não estou com nenhum dado epidemiológico aqui para saber se eles têm mais transtornos de prevalência, de transtorno ou não. Mas é uma geração que assim, cresceu mais facilmente falando sobre terapia, é uma geração que está ali na autonomia financeira e é uma geração que está até a questão de disponibilidade de tempo. A maternidade que a gente está falando, ela está vindo cada vez mais tardia. Então, normalmente depois, quando você já tem filho, tem não sei o quê, já são outras questões, é uma época que você não vai se dedicar mais às outras coisas. E essa época é muito de entendimento de si. O que é que eu quero para minha carreira? Conseguir meu primeiro emprego, mas eu estou feliz? Eu vou construir minha carreira aqui? Eu vou formar uma família? São tantos pontos de interrogações nessa época, para além de outras questões, que muitos buscam terapia. E que bom, né? E nesse caso, existe também pode existir também esse reforço, vamos dizer assim, das redes sociais? Porque, assim, é uma geração que cresceu
tendo que performar ainda mais dentro das redes. Você performa fora, performa nas redes, se compara. Outro dia a gente estava conversando, né? Assim, na minha época de adolescente, eu me comparava com as meninas do meu colégio, da minha rua. Da TV, que aí era 3, 4 máximo. Hoje em dia, você tá com o celular, e aí eu fico pensando que tem gente que fala assim, tá falando da Larissa Manoela, né? Falaram lá que a menina com 18 anos tinha 18 milhões. Aí você fala, meu Deus, 18 anos, eu não vou chegar a 18 milhões. A minha idade, eu não tenho 1 milhão. Então, assim, você meio que vive um universo que é muito diferente, assim, tanto de comparação, tanto de pressões estéticas. São tantas coisas que vêm com as redes que pode também reforçar essa necessidade de entender, peraí, eu sou até aqui, isso aqui não existe mais. Como é? Claro, esse público passou por uma transformação, né, no sentido, como você falou antes, o comparativo era do bairro, da TV, e agora deu tilt, é todo mundo, como assim? Então, existe um processo adaptativo, mas se a gente para pensar, esse público-alvo da pesquisa não são os nativos digitais, são pessoas que já nascem imersas nessa lógica de comparando o tempo todo, não é? Então, por isso que pode ter uma correlação. Mas isso que você citou das comparações, é mais comparativo mesmo, assim, de olhar para aquilo ali, o caso da Larissa Manoela, o caso das colegas, essa questão do imperativo da felicidade o tempo todo, isso perpassa pessoas principalmente os mais vulneráveis, são mulheres, né, adolescentes, perpassa muitas meninas de 15 anos, que ainda não têm, perpassa muitas meninas de 16 anos, que não têm nem o cérebro formado, né, mas já estão ali sendo bombardeadas por um monte de coisa. Quando a gente tem, por exemplo, né, tá ali 25, o cérebro termina, claro, vai depender de pessoa para pessoa, mas a gente diz, no modo geral, assim, até os 20 e pouquinhos, 25 anos, no máximo, estourando um processo, né, de maturação cerebral mesmo e tudo mais. A gente vai mudando cognitivamente, mas falando assim, a estrutura fisiológica, ela tem um limite ali no tempo, né? Então, você imagina, quando a gente já está adulto ali, pensando 25 mais, 24 mais, a gente pode pensar, eu tô aqui eu tô muito tempo no celular, eu faço uma análise crítica disso aqui, eu tento exercer meu autocontrole de uma maneira mais fácil do que uma pessoa que, por uma questão fisiológica, como um adolescente, ele não tem o cérebro todo formado, então o mecanismo dele ele vai ser muito mais impulsivo, ele vai ser muito mais... Sabe aquela questão de adolescente que é muito mais afetado? Te amo pra sempre, eu te odeio. Ai, Maria, você é uma bruxa. Então, isso é muito mais forte nos adolescentes do que em nós adultos. Então, por isso, eles ficam muito mais suscetíveis a essas comparações do que nós. Mas eles não têm autonomia para buscar ajuda que nós temos, né? Então, vem isso. Como afeta... Não, assim, esse público já tem estudo, né, esse mais novo, que é mais afetado por rede social. Mas a busca por ajuda deles perpassa os próprios tabus, falar com os pais, não ter autonomia financeira. E a gente chega assim, vou procurar aqui um psicólogo, né? E não precisa nem dizer pra ninguém, você vai atrás, você marca e consegue, né? Se tratar e se dar o devido tratamento. Mas rede social tem muitas coisas maravilhosas, mas também, né, tem realmente fatores que contribuem para sofrimento psíquico. Não necessariamente adoecimento, mas sofrimento psíquico, né? Mas esse mundo de mais comparação é algo que impacta muito. Eu lembro, tu me lembrou agora, porque assim, quando a gente fala de profissão, né? Por exemplo, eu e a Karine, a gente é de uma geração de jornalista que, pra gente, é muito estranho nós sermos notícias, nós estarmos no centro da atenção. Só que hoje, o mundo e o mercado, ele exige que você performe além do que você performa dentro do seu mercado de trabalho, né? Ele quer que você seja um bom jornalista e você mostre que você é um bom jornalista. E aí, quando a gente reflete sobre adolescentes que estão nativos digitais entrando nesse mundo, é algo meio preocupante, né? Mas demais. Sobre a questão do comparativo, tem até uma questão que eu gosto de pensar. Ser humano, de modo geral, adolescente, adulto, todo mundo, a gente tem muita dificuldade de apreciar. Normalmente, quando a gente olha alguém ou algo que a gente admira muito, sei lá, tô vendo uma mulher bonitona aí, né? Sou da época da Gisele Bündchen ainda, né? Tem a bonitona da vez. Ao invés de olhar e falar, que mulher linda, apreciar
a tendência é ou depreciar, mas o nariz mais ou autodepreciar. E eu que não sou bonita assim. Então, o ser humano precisa se desenvolver para ter a capacidade de apreciar. Porque quando eu aprecio, eu não deprecio nem autodeprecio, eu vivo mais em paz com pessoas que são melhores que eu. E que audácias, né? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo, eu sempre querer ser destaque, gente. Por que ninguém quer... Tem até uma frase do Chesterton, né? Que diz que nada mais extraordinário... Não é exatamente assim, mas como eu tô lembrando, né? Mas nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Sendo que a gente perdeu, por conta dessa questão de uma performance social, uma exigência de performance social o tempo todo, a apreciação do ordinário, de ter um cotidiano legal, sabe? De ser, ok, eu não sou destaque, mas é como se fosse regra você querer ser destaque. Vem cá, tem gente que vai, ok, eu quero ser destaque, mas muitas pessoas, elas não necessitam mais financeiramente, não necessitam mais para nada, mas como se fosse uma obrigação você ser destaque. Por quê? Porque tem que ser. Né? Então, quando você não pensa no seu próprio processo, por que eu quero ser o destaque do destaque, é muito triste, né? E é muito triste, e teve até uma onda, agora até mansou mais um pouco, mas recentemente sabemos todos que teve aquelas ondas de coaches de sucesso, né, de alta performance, e que alimentava essas pessoas que você vai ser destaque. Cara, faz as contas. 8 bilhões de pessoas, você não vai ser o destaque em tudo. Você pode ser destaque em algo, vai ser ruim em algo, pronto. Não, e além de destaque, você precisa ser feliz no trabalho. Você não pode ser uma pessoa triste. Não, você tem que ser feliz no trabalho, quer estar produzindo. E o ócio, eu querer, sabe, uma coisa até que eu já falei foi uma aula, né? Ou foi agora não tô lembrando se foi uma aula ou se foi uma entrevista, assim, que o Byung-Chul Han, que é esse autor, né, sul-coreano, mas que mora em Berlim, ele vai dizer como a gente está privado do ócio, por exemplo. Se eu digo até... tudo é performance, né? Então, ele não é esse exemplo que ele traz, mas se eu digo que eu adoro beber vinho, vocês vão provavelmente perguntar qual vinho gosta, qual é a safra, qual não sei o quê. A pessoa tem que ser especial. Eu não posso, cara, eu gosto só de abrir a garrafa e beber, eu não sei nada. A gente tem que performar até nos gostos pessoais. Então, é muito... Se você fala, eu gosto de dançar, sabe? Tu fez dançar onde? Tu é formada? Não, eu gosto de abrir uma latinha de cerveja e dançar toscamente. Só dançar. Então, essa liberdade de ser ordinário, o ser humano está perdendo. E eu acho isso muito complicado. E aí, rede social, né? Multiplica isso. É quando eu falei lá no início da nossa conversa, quando a Karen perguntou sobre políticas públicas, olha, histórico social e pessoal se misturam, então às vezes na minha história pessoal eu não vou contribuir com isso aqui, então eu não vou alimentar esse tipo de loucura social. Não vou cobrar o amiguinho também, não deixa o amiguinho fazer lá, que ele tá bem, deixa, né, assim, enfim, né. Exatamente. E aí, outra coisa, em relação a essa história das redes, né, assim, a gente falando sobre as mulheres, uma das pressões que as mulheres sofrem, sempre eu acho que sofreram, é a questão da estética, né? As redes, elas também pioram essa pressão e isso impacta, você acha, assim, pelos seus conhecimentos até de clínica, né? Para que essas pessoas desenvolvam sofrimentos, né, assim, psíquicos por conta disso, essa baixa autoestima, de não reconhecimento, muitas vezes essa história desses filtros que você, quando se olha, você não sabe nem quem é você. Como é que entra nessa pegada essas pressões sociais potencializadas a esse nosso tempo para as mulheres? Então, vamos lá. Tem um livro bem legal do Humberto Eco, que é a história da beleza, né? Então, assim, a beleza, ela vai se modificando. O que eu entendo como belo se modifica ao longo do tempo. Alguns quesitos se permanecem como os clássicos, né? Assim, parecem atravessar, mas sempre vão ter nuances e particularidades do que seria o belo em cada tempo histórico. Isso em relação a pessoas, em relação até mesmo à arte. Então, hoje em dia, e aí quem quiser, deixa até a recomendação de um livro chamado A Salvação do Belo. Hoje em dia, a gente vive uma era do belo liso, né, que é o belo liso, como a gente fala hoje, é como se fosse assim. Pensa que agora a gente nem usa Photoshop, ou usa o Photoshop, mas assim, o Photoshop, o que ele fazia, né, e que os outros aplicativos hoje em dia, aquela pele granulada, a celulite e tudo mais, ele vai alisando, né, então assim, o belo liso é um belo, isso, pelo amor de Deus, né, isso que o livro diz em si, assim, é só, eu vou adaptando o meu olhar o tempo inteiro nas redes, né, e tudo mais, a um belo sem rasura, sem fricção. Então, quando eu penso até em obra de arte, e quem quiser depois dar um Google, procura o artista Jeff Koons, que é aquele, sabe aqueles que ficou
aqueles cachorrinhos. Lembra aquela escultura de cachorrinho que parece balão? Quando a gente vai pra aniversário de criança, não tem às vezes o pessoal enchendo os balões, aí eles fazem uns cachorrinhos ou seguros com balões. Então, o Jeff Koons, ele ficou famoso por desenvolver esse tipo de obra de arte, esculturas imitando aqueles balões. Quando você olha, por exemplo, uma obra de arte do Jeff Koons, é liso. Não tem, sei lá, um horror do Edvard Munch, não tem uma coisa sublime, é simplesmente uma coisa bonitinha. E é isso que faz sucesso hoje, é isso que é uma obra de arte milionária hoje em dia, é Jeff Koons, né? É aquela coisa um pouco Romero Brito, é tudo lisinho, é tudo... né? E quando a gente vai para a estética da mulher, a gente também vai ver essa questão, sendo que o corpo humano, ele não é liso. Ele é granulado, ele é cheio de fricções, ele é cheio de coisa. Então... a exigência estética da atualidade não é compatível com a fisiologia, né, das mulheres. E aí, a perpetuação disso, né, por meio de sites, principalmente, hoje em dia site é de menos, né, de redes sociais, isso é notório. Sobre a questão, não é solução eu pensar assim, minha autoestima, vem uma solução, aquela questão de eu saber apreciar, entender que, nossa, que mulher bonita. Pronto, ok, eu tenho outros... A minha autoestima, ela não diz sobre eu estar nos padrões de beleza, digamos assim, melhor formulando. Às vezes eu vou estar, como se fosse, sei lá, eu não estou nos padrões de beleza em determinado ponto, sei lá, eu tenho 1,56 m, né, assim, é só uma tampinha aqui. Tem gente que tem um nariz que não está nos padrões estéticos atuais. Não é sobre exatamente eu lutar para que todos os padrões sejam aceitos, pode até ser, mas a gente vai entendendo que isso é contra-histórico, no sentido de que cada época histórica tem o que a sociedade vai identificando como o belo, sendo que eu entender, cara, eu não ter nem 1,60 m não fere minha dignidade. Eu ter, sei lá, o nariz maior ou menor não fere a minha dignidade. Então, enquanto eu coloco a beleza em um lugar, né, de passaporte para a felicidade, eu vou estar bela, mas eu preciso estar mais bela. Eu vou estar assim, mas eu preciso estar mais assim. Então, não é só sobre eu entender que todos os padrões são bonitos. Não, é eu entender, às vezes, cara, para os padrões atuais, isso meu não é legal, para os padrões atuais, mas o que é a minha altura, o meu nariz, sei o quê, diante da minha história de vida, diante dos meus valores, diante da minha postura. Então, às vezes, eu acho que as pessoas elas têm uma boa intenção, eu quero, todos são lindos. Não, cara, existem coisas que é mais de eu entender que isso não interfere, sabe? Mas as mulheres são grandes vítimas disso, é um debate muito longo, né? Mas eu adoro, por sinal, esse debate, viu? Maria Camila, muito se fala em relação a uma curiosidade de quem faz terapia, né? De quem tem contato com psicólogos. Como é que o psicólogo consegue se manter saudável mentalmente diante de tantos casos? Tem a questão da terapia pessoal da pessoa, né? Porque assim, se qualquer trabalho você tem que estar minimamente, sei lá, se vocês vieram trabalhar hoje, vocês podem ter os problemas pessoais de vocês, mas vocês têm uma habilidade de não vir um transtorno, né? Vocês estão aqui, os problemas de vocês, assim como os meus, eles estão no meu bolso, como estão no bolso de vocês, porque aqui o foco é outro, né? Então, a gente está conversando e tudo mais. Então, eu tenho que ter uma habilidade de não deixar os meus problemas pessoais interferirem na minha escuta, e isso vem realmente por formação técnica e por terapia, porque, sei lá, tem casos que você vai escutar que podem ferir algum valor seu, pode ferir algo seu. Então, você tem que estar com a sua terapia em dia nesse sentido. Mas também, assim, diz uma questão... A gente vê muita... as pessoas associam muito o trabalho de psicólogo somente com essa coisa pesada, né? De ver coisas tristes. Mas é tão lindo, porque a pessoa chega... Quando ela chega, normalmente ela está num estado de necessidade. E é tão lindo ver, caramba, aquela pessoa que chegou com necessidade, hoje ela está tão autônoma, e ela está aqui por desejo, e ela já não tem mais as mesmas questões, e olha como ela está melhor. Então, ao mesmo tempo que estou aqui com um caso que está iniciando, que tem questões pesadas, tem um outro caso que você está... Cada encontro você fica mais orgulhoso, que aquela pessoa ali, ela está caminhando. E aí você tem aconteceu isso aqui com outra pessoa, mas você vê como ela reage hoje em dia. Então, não é só a paixão, é muito esperançoso. Assim, é um trabalho muito lindo de você ver que ser humano, ele muda. E no cotidiano é difícil a gente perceber que o ser humano muda, né? E na terapia, até porque você tem seus prontuários, suas anotações, você vê, caramba, a pessoa falava isso naquela época, olha aqui como ela tá se posicionando. E eu acho, me renova, né, assim, a atender. Eu amo. Hoje já há uma clareza do impacto psicológico que a pandemia causou nas pessoas. Olha, teve um boom de pesquisa na época, né, durante a pandemia e pós, assim,
pouco tempo, porque oficialmente terminou há pouco tempo, né? Sim. Mas a gente sabe, sim, que extraoficialmente Sim. a gente já viveu um tempo. Teve um boom de pesquisa, então, por enquanto, né, assim, que eu me lembre, que eu tenho conhecimento, o maior impacto por hora são no desenvolvimento das crianças no sentido, né, da fala, que tiveram atraso. Só assim, não questões que necessariamente serão perpetuadas, mas crianças que estavam na escola em época de alfabetização, em época de desenvolvimento de linguagem. Então, às vezes estão em casa e os pais estavam em casa trabalhando, então não conseguiam estimular aquela criança como ela era estimulada, por exemplo, na escola, com seus pares e com os profissionais. Então, no desenvolvimento infantil, ficou muito marcado realmente mudanças de marcos de desenvolvimento, tanto que é como a gente falar, é uma criança pandêmica, é uma criança da época da pandemia, para entender que os marcos de desenvolvimento dela talvez sejam diferentes, né? Mas sobre as outras questões, tiveram questões de ansiedade, depressão, mas eu não vi nenhum estudo de longevo, né, de longo prazo em relação a isso, né? Existe algo relacionado a burnout? Porque, assim, eu acredito que possa existir esses burnouts antes, mas a gente, depois da pandemia, assim, não sei, acho que as relações de trabalho, elas ganharam outros tons, outras dinâmicas, e a gente passou a ver muito mais as pessoas falando sobre burnout. Não sei se teria a ver com isso, ou mais um reflexo do nosso tempo, se a pandemia tenha tocado nisso. Mas não sei se tem alguma coisa. Eu até já dei algumas aulas sobre burnout, até para servidores, tem no canal, quem quiser, no meu canal do YouTube, quem quiser dar uma olhada, tem uma aula lá sobre burnout. Existem questões do trabalho de um modo geral, né, que realmente durante a pandemia foram difíceis de conciliar, então a pessoa está em casa com um menino pequeno, não tem um lugar legal para fazer suas reuniões, não tem privacidade, enfim, aquele fuzuê, então isso vai gerando um estresse para além das suas demandas laborais, né, um estresse ambiental mesmo, mas o burnout ele também tem sido muito falado nos últimos tempos, porque surgiu o novo CID, né, o CID-11, agora eu já não estou lembrando se foi de janeiro de 2022 ou... Acho que foi em janeiro de 2022, quem quiser, depois chequem a data que eu não estou certa. Mas acho que foi em janeiro de 2022 que o novo CID veio à tona. E o burnout, que já era, né, porque assim, quando a gente vê naqueles manuais como o CID, o DSM, né, que são os manuais diagnósticos, os transtornos e as doenças que aparecem ali, eles são anos estudados são anos de pesquisa para poder, naquele manual que vai durar mais não sei quantos anos, para ele vir. Então, o burnout, né, que ele foi considerado uma síndrome, ele foi realmente, antes não tinha um código para burnout. A gente usava, acho que era o Z73, era outro código, então agora a gente tem assim, um código para esgotamento, um esgotamento profissional, né? Então, o debate veio à tona por causa disso. Então, muitas pessoas antes, né, que às vezes até psiquiatras, médicos não sabiam como é que eu vou diagnosticar aqui. Então, se fazia um deslocamento de código para poder dar um atestado, e a questão de justiça de trabalho. Então, a partir até foi no TRT daqui que eu falei sobre, acho que foi no TRT daqui, sobre burnout, porque a partir do momento que o burnout agora, né, assim, um esgotamento profissional, ele está num CID, com uma nomenclatura própria, ele tem critérios, então isso até na Justiça do Trabalho vai ser avaliado. Então, o debate muito grande foi por isso, mas teve a questão da pandemia e, claro, né, assim, a precarização do trabalho dos últimos anos, reforma trabalhista, tudo isso vai deixando o trabalhador vulnerável e coincidência, esse assunto também me interessa, que o meu esposo, ele é advogado trabalhista, né? Então, com sindicatos e tal. Então, assim, a precarização do trabalho favorece com que os trabalhadores fiquem muito vulneráveis, né? Mas teve essa questão também do termo mesmo, esse marco. Né? Maria Camila, a gente está bem pertinho de terminar o episódio, mas antes eu tenho duas perguntas, na verdade. Claro. Uma é... A gente veio de uma época eleitoral que as pessoas... Houve uma grande polarização, né? E essa polarização tem uma sensação que ela reflete muito que um sentimento geral das pessoas em relação a muitas coisas. Nesse instante você estava falando de como a gente exige que as pessoas sejam especialistas, mas também há uma exigência de você... Se você perguntar a alguém gostou ou não de um filme, a pessoa dificilmente ela vai responder se foi mais ou menos. Ela vai dizer ou amou muito ou ela odiou muito. Como como você percebe essa polarização dentro do comportamento geral mesmo da sociedade hoje?
o pensamento simplista, ele é dicotômico. O pensamento dicotômico é sim, não, gostei, não gostei, amo, odeio, direita e esquerda. O pensamento complexo, ele é hologramático. Ele é cheio, tipo, eu gostei disso, eu gostei da atuação desse ator, mas essa fotografia não estava legal, mas o áudio era lindo. Então, algumas pessoas, por terem realmente o cultivo de um pensamento simplista, elas vão para o pensamento dicotômico, que é esse direita e esquerda, né? E é um lugar mais seguro. Gostei ou não gostei. Quando eu tenho gostei ou não gostei, direita ou esquerda, tal partido ou tal, eu tenho uma comunidade ali. Eu me identifico com alguma coisa. Existe uma solidão do meu termo. Quando eu gosto de algo, mas não gosto de tal algo, e eu admiro esse aqui da direita, mas eu admiro esse aqui da esquerda, eu fico numa solidão no meu tempo, que eu não tenho um grupo, eu não tenho uma egrégora. E ser humano é um ser biopsicossocial. Então, tanto que muito dessa questão do movimento político, a gente, não sei se vocês chegaram, deve ter visto, era muito comum aquelas entrevistas com quem estava em manifestações, tanto de esquerda como de direita. E, às vezes, os repórteres, né, assim, os youtubers faziam essas entrevistas, deixavam muito claro que aquelas pessoas estavam ali numa manifestação política e não entendiam nada de política. Absolutamente nada. Então, elas estão ali e aí precisa a gente entender, elas estão ali para um outro motivador social. Ali eu tenho um grupo, ali eu tenho um motivo, ali eu tenho algo. Então, realmente, pessoas, né, de pensamentos simplistas e mais fragilizadas, elas tendem a ir para a dicotomia. E isso é muito presente na nossa sociedade. Muito, 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 né? O que é uma pena, porque até em diagnóstico, lembra quando eu falei no início do programa, aquela questão, pessoas confundem diagnóstico com check, eu tenho ou não tenho esse sintoma ou não tenho esse sintoma. Sim. Mas quando a gente pensa até em diagnóstico, a gente não pensa mais nesse termo, a gente pensa em questões como reverbera na vida e não questão de espectro, né? Então, assim, eu tenho esses traços, mas esse aqui não. A gente vai pensar, o pensamento complexo, ele pensa de um modo espectral. Então, assim, um espectro que eu consigo ver não tem duas cores, tem um monte ali que se intercalam, mas exige demais de algumas pessoas hoje em dia, assim, né? Desculpa o veneno, mas infelizmente. E em relação à medicamentalização, pronto, que é de medicamento, né? Você acha que a gente está medicamentando as nossas dores desnecessariamente? Há uma exacerbação do que seria resolvido com o tempo ou com um pouco mais de autoconhecimento e a gente está buscando a medicação para isso? Isso não sou eu que acho, existem, né, dados, até, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas recentemente o segundo remédio mais vendido no Brasil era um tipo de ansiolítico, né? Então, assim, quando você vai vendo a lista dos remédios mais vendidos, e vocês encontram, né, quem que tiver curiosidade, quiser dar um Google, remédios, né, assim, ansiolíticos, alguns tipos de antidepressivos sempre estão nessa lista. Então, a gente tem que entender que existe, sim, um mercado que vai incentivar o uso, existe, sim, uma cultura de uso, ainda que não seja uma cultura que se fale tanto. As pessoas não vão chegar aqui, por exemplo, na redação e dizer, tô aqui com o meu remédio X ou Y, não sei se pode falar o nome, melhor não, né? É na bolsa. Mas, se é o segundo remédio mais vendido do Brasil em determinado ponto, com certeza aqui, né, tem algumas pessoas que utilizam. Mas, por ser ainda uma coisa que talvez não seja falada tão claramente, né, remédio para dormir, que está numa onda muito grande, essa questão, né, das medicações para dormir, eu acho que está tendo uso, não vou dizer que é exagerado nesse sentido, porque as estatísticas não estão batendo com o número de pessoas que fazem tratamento, não é o mesmo número de pessoas que tomam medicação. Mas é um uso que poderia ser evitado, entendeu? Assim, poderia ser, a pessoa pode, luto. Tem lutos que se transformam em episódios depressivos, tem lutos que a pessoa realmente precisa de uma ajuda ali, de uma medicação de crise. Mas luto, infelizmente, é uma questão que o tempo precisa atuar. Mas muitas pessoas ali, numa semana de luto, elas querem se medicar, e com medicações que o protocolo de uso vai ser 6 meses, 1 ano, né? Então, sim, a gente está numa questão, as pessoas elas têm uma esperança muito grande em medicação, mas isso também vem de uma questão de um fetiche aí, assim, até um debate atual, aquela questão do que é científico ou não e tudo mais, até cheguei a escrever sobre isso no jornal. Então, como as pessoas, é algo muito científico, a medicação, ela tem uma materialidade da mudança ali, as pessoas acham que é o suficiente. Então, elas, sei lá, vão às vezes tomar... Tem caso, até brinco com alguns pacientes TDAH, né? Eu posso estar tomando a medicação, então eu vou me concentrar mais se eu não me psicoeducar, se eu não
entender o que eu tenho, a diferença é que eu vou ficar, assim, mais concentrada aqui nos meus vídeos de YouTube, né? Então, assim, tomar medicação não necessariamente vai me dar estrutura cognitiva, comportamental, não vai me psicoeducar do que eu tenho. Então, é uma tristeza só, mas por outro lado, tem pessoas que precisam de medicação e elas têm grandes resistências. Então, é um nó, que muita gente precisa não toma, e tem gente que não precisa, poderia, né, evitar o uso e toma, né? Enfim. Maria Camila, a gente tá chegando ao fim. Obrigado pela sua participação. A gente falou de 15 mil temas, fez a Maria Camila entrar em 15 mil temas aqui, mas tem muito mais coisa para ela falar e se aprofundar. Eu queria muito que você falasse para quem está nos ouvindo, assim, quem gostou de te ouvir, quem quer ouvir você falando sobre mais 15 mil temas, onde te encontra, como te encontra, onde ler mais, todas essas pesquisas que você falou, onde ler, enfim. Muito obrigada pelo espaço, né? Assim, é delicado, gentil de vocês. Bom, eu sou mais ativa em uma rede social, que é o Instagram, então é Maria Camila Moura. Lá eu compartilho algumas ideias, né? Assim, gosto de trabalhar com a democratização do saber, e lá estou ali sobre o nosso clube de leitura normal, sobre curso para psicólogos, enfim. Tem o canal no YouTube também, que é Maria Camila Moura, lá tem um monte de aula disponível. Eu vou deixando as aulas lá, às vezes até por causa de paciente, eu vou gastar uma sessão inteira explicando o tema, olha, assiste essa aula e a gente vai discutir depois. Sobre o livro, né? Eu tenho um livro já lançado, que já que a Karen falou, que sempre está esgotado, mas ele tem e-book, né? Que é o da Lama Nasce Lotus. E recentemente fechei um contrato com a editora, aí como ainda não sei o que posso falar ou não, vou deixar para o próximo capítulo, né? Mas a editora Planeta. Um livro até de psicologia, que vai ser lançado provavelmente, nessas coisas assim são maleáveis, mas provavelmente em julho do ano que vem, né? Que é uma editora nacional. Volta aqui, né? Me convida e venha, certeza. com o maior prazer. Maria Camila, eu tô doido pra entrar em um clube do livro. Explica mais como é esse clube do livro. Claro, na hora, assim, o Clube de Leitura Normal, antes da pandemia eu já fazia mediação de alguns clube de leitura normal, né? O anormal que a gente coloca, o A entre parênteses, pra ficar aquela coisa assim, o que é o normal e tal, né? Então, cada ano a gente lê 10 livros, um livro por mês, então a gente faz toda uma curadoria, então qual é a temática do ano? Esse ano a temática é modos de ser e estar no mundo, e a gente vai fazendo uma curadoria que até, por exemplo, não dá pra gente ler calhamaços, né, no mês. A gente tem leitura dirigida no YouTube, para quem quer ler calhamaços, então lá já tem Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, a gente tem Longe da Árvore lá. Mas lá no clube de leitura a gente vai lendo um livro por mês e a gente vai refletir sobre, desde a apresentação da autora ao contexto sócio-histórico daquela obra, porque, como a gente falou aqui, o social e o pessoal não se misturam, então a gente vai entendendo, vai ter aula sobre o contexto, vai ter aula sobre enredo, aulas de reflexões, claro, eu vou puxar mais, né, para ter questões psicológicas, sociológicas. Mas tem ficção e não ficção. A gente trabalha com literatura mais ficcional, né, mas por exemplo, a gente tem agora mesmo a gente vai estar lendo um romance histórico da Micheline, né, Veruns, que a gente já leu, a Annie Ernaux, que foi Nobel, já lemos Saramago, enfim, é mais como a literatura mais ficcional, mas uma vez por ano, só que a gente abre as inscrições para fazer acompanhar o clube. Então a gente tem aulas gravadas e aulas ao vivo também. Mas provavelmente esse mês, a gente não sei quando vai no ar no podcast, né, mas a gente está em agosto. A gente vai lançar para poder comercializar individualmente os livros, né? Cada módulo de cada livro e tudo mais, a gente está abrindo essa possibilidade agora, mas acompanhar mesmo a curadoria num preço super bacana e tudo mais, com uma turma maravilhosa, uma vez por ano, todo fevereiro. Fevereiro a gente abre, normalmente 1 a 2 dias acaba as inscrições e a gente fica junto o ano inteiro lendo e discutindo, debatendo sobre milhares de assuntos, né? Legal, obrigado, Maria Camila. Muito obrigada, gente. E com certeza vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem mais 15 mil temas para conversar. O Isaac já tá deixando, né? Já. Então... Meu chefe Isaac me autorizou. Né? Tá tudo certo. A você que nos acompanhou, segue lá, viu, a Maria Camila Moura. E não esquece também de se tá no YouTube, de deixar o like. Se tá nos ouvindo pelo Spotify, vai lá e aperta o botão de seguir para você ser avisado sempre que um novo episódio do Que Nem Tu chegar. Toda quinta, um episódio novo. Não esquece, tá bom? Valeu, gente. Próxima semana tem mais. Até! Beijo.